Nessa aula eu vou falar sobre o Teorema de Stevin. Bom, Simon Stevin foi um cientista belga que nasceu em 1548. Ele teve grande importância na matemática, principalmente na geometria. Publicou vários estudos nessa área. Mas nesse vídeo a gente vai dar uma esquecida na matemática e vamos focar na parte da hidrostática, né? Então, vamos lá. O que esse Teorema de Stevin nos diz? Bom, vamos supor que tenhamos um recipiente cheio com líquido, água, por exemplo, e que a gente tenha um ponto totalmente submerso nele com uma altura h. Então, o Teorema de Stevin nos diz que a pressão que o líquido, que no caso é a água, aplica sobre esse pontinho submerso vai depender da densidade do líquido, da gravidade local e da altura que essa bolinha está submersa. Porém, não tem somente a pressão que o líquido aplica sobre esse pontinho, também tem a pressão que a atmosfera aplica sobre esse líquido, que automaticamente aplica sobre a bolinha, porque ela está comprimindo a água que está comprimindo a bolinha. Essa pressão atmosférica, elas são as moléculas de ar que estão em constante movimento e aplicam uma certa pressão na água. Então, por fim, a gente vai ter que a pressão total aplicada nesse pontinho vai ser a pressão atmosférica mais a pressão que o líquido impõe sobre o ponto. Uma forma simples de ver a aplicação desse teorema é na prática do mergulho. Conforme você vai mergulhando, por exemplo, ou no oceano, ou na piscina, e vai afundando, se for uma piscina bem funda, né? Você vai afundando, chega uma hora que o seu ouvido começa a incomodar. Isso se dá porque a pressão que a água está fazendo sobre o seu ouvido é muito alta, então acaba incomodando. Isso pode prejudicar seus tímpanos, essas coisas. E é por isso que quando você faz um curso de mergulho, você aprende a fazer equalização, que é nada mais do que quando você meio que assopra o ar com a orelha. Estranho, né? Mas você faz com que o ar tente sair da sua orelha com uma certa força, aumentando a pressão que ele aplica para o meio externo. Então, quando você equaliza, você na verdade está igualando a pressão externa, que está fora do seu ouvido, com a pressão interna do seu ouvido. Por isso que você, quando vê um mergulhador, você vê ele colocando toda hora a mão no nariz, que é a equalização. Então agora vamos supor que tenhamos dois pontos submersos no líquido, o ponto A e o ponto B. Para a gente saber a variação dessa pressão, da pressão do ponto A em relação ao ponto B, a gente só precisa saber a variação da altura e, lógico, a gravidade e a densidade do líquido. Aí você se pergunta, mas e se os dois pontos estiverem no mesmo nível da água, sem nenhuma variação de altura? Então, os dois pontos vão estar sobre a mesma pressão. Então é isso e obrigado pela atenção.